essa criança foi interrompida, que esse adulto está manifestando ali, tanto psicofisiológico como psicopatológico. E aí é hora de você alterar um pouquinho o roteiro do seu tratamento. Ou duas coisas podem acontecer aqui, tá? Quando eu vejo que a psicanálise não está sendo eficaz e que a pessoa precisa, por exemplo, de um cognitivo comportamental, que é o caso de toque, por exemplo. Ah, mas o psicanalista não pode atender uma pessoa que tem toque? Pode, sem nenhum problema. Ah, o psicanalista não pode atender um autista? Pode, eu sou especialista em autismo, os transtornos neurocomportamentais, até que eu criei um curso para isso. Mas precisa de mais conhecimento específico para essa área. Então, uma pessoa com toque, não adianta você falar para ela certas coisas, ela vai ter que alterar o comportamento. Então, aconselha-se que você encaminhe isso para um psicólogo que trabalha com TCC, um psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Ou você faz uma especialização, tem muitas especializações que você pode fazer. Se você quiser tratar dessa área específica, você pode estudar um pouco mais a respeito disso para poder ajudar esse paciente. Mas se você está vendo que não está tendo eficácia no seu tratamento, não insista. Não faça isso por causa de dinheiro. Não faça isso por causa de dinheiro. Dispensa o paciente e fala, olha, a minha especialidade, ela não está atendendo aí a sua demanda, então eu vou te encaminhar, aí você tem que ter um colega com mais experiência nessa área específica, que você não está dando conta, ou para um psicólogo que te trata o cognitivo comportamental. Tá? Então, a gente tem que parar de achar que é dono do mundo e que sabe tudo e que eu atendo qualquer tipo de paciente. Agora, claro, um profissional que hoje eu já com mais de 3 décadas nas costas de estudos, de pesquisas e tudo, a gente começa a ter um conhecimento mais amplo. Claro que eu já fiz N especializações em várias áreas diversas, né? Então, a gente vai agregando um conhecimento que você pode atender pacientes em áreas específicas que não é, digamos que não está ali dentro do que você aprendeu na psicanálise. Então, ou você tem que ter a humildade de passar esse paciente, de indicar esse paciente para um outro profissional, ou você vai fazer o quê? Vai estudar mais profundamente aquele assunto e você vai mudar a tua forma do seu tratamento. Ou a terceira coisa, se o teu paciente não está te dando resposta, pode ser, eu estou dizendo, tudo tem que ser analisado. Pode ser que ele precise de intervenção medicamentosa. Então, se você propôs o tratamento, você fez tarefinha de casa, você propôs tudo para o paciente não está dando resposta ao tratamento, a resposta está sendo 0 ou mínima, você tem que analisar 3 coisas. O meu método está fora, eu preciso de alterar isso aqui para que eu possa atingir esse paciente de uma maneira mais positiva e conseguir um resultado mais positivo. Isso é uma coisa. Outra coisa, você ter a humildade de transferir esse paciente para um outro profissional que tenha mais experiência na área que você está percebendo que é a área daquele paciente, que você não tem conhecimento naquela área, então não adianta você mexer numa coisa que você não sabe, e indicar para um outro profissional, seja um psicólogo, ou seja um psicanalista mesmo, que você sabe que já tem uma experiência nessa área específica. E a outra coisa é você entender que esse paciente precisa de intervenção medicamentosa. Então, quando você percebe que o paciente não está dando resposta, muitos casos eu já tive, centenas de casos eu já tive em que o meu paciente não dava resposta no meu tratamento porque ele precisava de medicação. Ele precisava de um ansiolítico, ele precisava de um antidepressivo, ele precisava de algum psicotrópico ali, nem que fosse por um período, para que ele equilibrasse um pouco a psique dele, equilibrasse um pouco ali a sua química cerebral, para ele poder absorver o que você está passando. Então, se o seu paciente não está absorvendo, se o seu paciente, você fez uma sessão, fez 2, fez 3,
o paciente não dá resposta e você percebeu que ele não está conseguindo, uma das coisas isso é sério que eu estou falando para vocês aqui. O paciente precisa de medicação, porque ele não consegue se autorregular. Então, quem não consegue se autorregular precisa de intervenção medicamentosa. Então, ele vai precisar de um psiquiatra. Ou esse paciente tem algum problema neural. É um paciente que tem, se você percebe que ele treme as mãos, você percebe que ele tem um descontrole neurológico, então você vai passar, você vai indicar, faz lá um encaminhamento, bate o seu carimbo, isso é bonito, isso é profissional, você pegar lá o seu receituário, ali que você usa, e olha, encaminho o paciente tal para o profissional da área da neurologia, devido isso, e se possível coloca até o CID lá, tá bom? Porque CID e DSM são dois manuais que você tem que ter na sua mesa. Isso é livro de cabeceira. O meu não está aqui, está lá no consultório. Mas o meu está na minha mesa. E o CID? O CID você pesquisa. O CID 10, o CID 11 vai ser obrigatório agora a partir, acho que é no meio do ano de 2025 ou no final do ano de 2025 o CID 11 vai ser obrigatório. Mas enquanto o CID 11 não é obrigatório, você vai procurar o diagnóstico do CID 10. Correto? Então, você vai encaminhar esse paciente para um psiquiatra. Se você vê que é uma questão psiquiátrica, é diferente. Algo psiquiátrico do que algo neurológico. Tá? São dois profissionais diferentes. Eu estou vendo muito neurologista passando remédio errado para paciente, porque não é aquele paciente não tem que ser tratado com neurologista, ele tem que ser tratado com psiquiatra. Aí o que acontece? Tem pessoas que têm preconceito a psiquiatra. Aí por isso que ele quer ir no neurologista. Aí o neurologista passa medicamento fora do padrão, a pessoa passa mal, aí ele vai acabar tendo que ir no psiquiatra. Então você precisa orientar o seu paciente. É nós que fazemos isso, gente. Você está percebendo que tem uma anomalia, você está percebendo que aquele paciente tem um problema psiquiátrico, aquele paciente não vai conseguir se autorregular só com terapia. Então você precisa encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Ou você percebe que é uma questão neurológica. Tá? Então aí você vai encaminhar para o neurologista. E outra coisa, e quando o paciente chega já medicado? Essa é a pergunta que não quer calar. Quando o paciente já chega medicado, como é que fica? Como é que você vai trabalhar um paciente que já está medicado? Qual é o benzodiazepínico que esse paciente está usando? Ou quais os benzodiazepínicos? Tem psiquiatra que gosta de passar 6, 8 remédios para o paciente. Então, peraí, está usando benzodiazepínico? Está usando psicotrópico? Está usando ansiolítico? Está usando antidepressivo? Qual é o medicamento que esse paciente está usando? E para que ele está usando se ele já chegou no seu consultório com pré-diagnóstico do psiquiatra, por exemplo? Então, se esse paciente já chegou com o diagnóstico de um psiquiatra, você precisa o quê? Analisar se o diagnóstico está correto. Nem todo diagnóstico de psiquiatra está correto. Eu já liguei para o psiquiatra, não faça isso. Eu não indico você fazer isso, mas eu já fiz isso e não foi só uma vez. Eu marquei uma consulta, várias vezes eu marquei consulta com o psiquiatra para questionar ele por que aquele remédio é isso e isso e isso. E por que ele estava dando aquele medicamento para o paciente se o paciente estava tendo uma reação contrária e estava tendo ali uma comunicação de um remédio com o outro. Só que você não vai fazer isso se você não tem conhecimento. Eu, por exemplo, eu fiz farmacologia, eu fiz a 16 graus de farmacologia. Você pode fazer uma especialização em farmacologia psiquiátrica, uma farmacologia de saúde mental, pelo menos, né? Então, para você entender qual medicamento que seu paciente está usando, para que ele está usando e se ele já é diagnosticado, chegou para você já diagnosticado pelo médico. O tratamento é totalmente diferente
Quando você chega um paciente para o seu consultório que ele já toma antidepressivo há 30 anos, por exemplo, ou um esquizofrênico que já toma um benzodiazepínico, um psicotrópico há anos, é totalmente diferente. Então essa identificação, gente, precisa ser feita. E quem vai fazer essa identificação? Não vai ter como você ligar para os universitários, você vai ter que fazer essa identificação e, quando necessário, você indicar esse paciente para um psiquiatra. Olha só que coisa séria. Certa feita chegou uma paciente para mim, até veio de outra cidade, indicado por outra pessoa e etc. E tal. A pessoa chegou lá, uma senhora já idosa, chegou com a filha, ela estava totalmente descompensada. E eu perguntei, sua mãe já teve crise dessa? Ela falou, não, nunca teve. Ok. E aí ela falando coisa com coisa, falando, não, eu tomei a vacina do Covid e a vacina do Covid é um pacto com Satanás, do 666, e eu fiquei 21 dias lutando com o demônio, de joelho, e não sei o que, e o demônio falou que me venceu. Aí eu entendi. Eu falei, epa, aqui já está caminhando com esquizofrenia, talvez pode ser uma esquizofrenia existencial, não é uma esquizofrenia tópica no cérebro, tá? Vocês vão lidar muito com isso. Às vezes até mesmo falta a desnutrição ou desidratação leva a pessoa para uma esquizofrenia momentânea. Faltou B12 no cérebro, a pessoa já está demente. Faltou D3, a pessoa está demente. Faltou complexo B, começa o processo de demência. Então a gente precisa saber um pouco disso, né? Então, o que acontece? Só que no caso dela, ela ficou desnutrida porque ela parou de comer porque disse que estava jejuando. E parou de dormir porque disse que passava a noite lutando com o demônio. E por fim, quando passou tantos dias sem comer e sem dormir, o que aconteceu com essa pessoa? Ela entrou em colapso, o cérebro desliga o disjuntor, ela entrou em colapso e entregou os pontos. E aí foi quando a família resolveu intervir. Você, no seu centro crítico, assim, você como profissional, você está com a pessoa com essa situação diante de você, e você está vendo que ela está entrando num processo de demência, de alucinação, igual essa pessoa estava. Gente, eu só fiz uma consulta com ela e falei, vai para Palmas, o psiquiatra que eu sempre trabalho, já tem muitos anos que eu trabalho com um psiquiatra, que eu confio, que é da minha confiança, e vice-versa. Ele passa pacientes para mim, eu passo pacientes para ele, isso é uma troca que a gente já faz há 8 anos. Aí o que acontece? Eu liguei para ele, falei, doutor, é gravíssimo. Tem como você atender? Ele falou, hoje eu estou atendendo em Palmas. Essa paciente foi em Paraíso que eu atendi. Eu estou atendendo em Palmas. Falei, você tem como encaixar ela na sua agenda? Porque a coisa é grave, ela precisa ser medicada urgentemente. Não tem outro caminho para ela, senão ela vai ter que parar no pronto-socorro psiquiátrico. Ele falou, não, pode mandar ela para mim. Encaminhei, disse o que estava acontecendo no meu encaminhamento, falei para a filha, não tem saída para ela nesse momento. Ela vai precisar ser medicada pelo menos 30 dias. Depois que ela for medicada 30 dias, você volta com ela aqui, que nós vamos começar a fazer o tratamento terapêutico com ela. Enquanto ela não for medicada, baixar a frequência cerebral, passar o processo de demência, se alimentar e etc., ela não vai responder a nenhum tratamento terapêutico. Então a gente tem que ter essa sensatez de não querer ali o dinheiro do paciente e falar, não, mas eu vou insistir com isso aqui. A pessoa pode matar alguém ou ela pode morrer. Então a coisa é séria, nós estamos tratando de saúde mental, gente. Não brinca com isso. Se você não tem o conhecimento, igual, por exemplo, eu vi que era uma coisa que eu falei, ela tem que ser medicada. Eu não medico. Eu não trabalho com medicamento, mas eu tenho conhecimento. Que tá alguma coisa nessa área. Eu falei, então, qual o profissional o psiquiatra? Encaminhei imediatamente. A família já saiu correndo para Palmas com essa mulher e ela foi tratada. Aí depois a filha disse que depois que ela voltou, né, fez 30 dias de tratamento, ela já não estava mais tendo alucinações, esse processo de demência já tinha passado e ela já estava equilibrada. Como era uma pessoa na cidade distante, ela conseguiu lá
um profissional lá na cidade dela, mas quem foi o primeiro a atender foi eu. Então, assim, eu, ao longo dos meus anos de conhecimento, de consultório e tudo, as pessoas confiam em mim nas emergências. Então, eu trato muito a emergência. Até porque eu fui diretor de hospital com emergência muitos anos atrás, então eu acho que eu já tenho isso no meu sangue. Então, essa questão de emergência eu trato, mas não é todo profissional que tem esse senso de emergência. Tá? Então é necessário, é hiper necessário você passar a bola para o profissional quando você vê que o negócio não está na sua alçada. Eu vou contar um outro caso aqui que eu estou encerrando essa aula. Um adolescente, eu fazia já atendimentos, né? Eu fiz uns 2 anos ou mais atendimentos num colégio estadual lá no Paraíso, era gratuito aos pacientes, e a diretora me chamou e falou o seguinte: peraí, tem um aluno aqui que está falando de suicídio, um menino de 15 anos. Eu corri lá, eu estava no meu consultório, desmarquei um paciente que eu tinha, corri lá na escola. Tá com quem? Não, tá com o pai. Cadê a mãe? Aí não, mas é só o pai, porque a mãe tá cuidando de outra coisa, não sei o quê. Aí o pai entrou na sala comigo e falou: quer falar só com o pai, deixa ele lá fora, eu quero falar só com o pai. O que está acontecendo com o seu filho? Aí o pai começou a me contar: não, meu filho tá com uma história que veio um alienígena, que ele conversa com um ET, com gente de outra dimensão aí, e esse ser que ele tá tendo aí essas alucinações falou para ele parar de comer. E já tem 15 dias que ele não come. Ah, tá. Tem 15 dias que ele não come, e depois que ele parou de comer, a gente percebeu que aumentou as alucinações, e esse ser, que é, né, imaginário que ele conversa lá, disse que era para ele se matar, que a vida não fazia mais sentido e tal, e que não tinha razão nenhuma para ele estar aqui, porque ele ia para outra dimensão, que não tem o que, não sei o que, as alucinações acontecendo. Aí eu falei: pai, seu filho está desnutrido e ele está sofrendo isso por causa de inanição. Inanição é falta de alimento, falta de comida. Ele: mas não sei o que, a nossa igreja está fazendo uma campanha, nós estamos isso, nós estamos aquilo. Aí eu falei: eu vou falar uma coisa séria para o senhor. Eu vou fazer um encaminhamento lá para o regional. Se você não levar o teu filho para o hospital agora e levar esse meu encaminhamento para eles darem soro para ele, e depois, porque ele nem aguenta mais alimentar, porque está parado sem comer muito tempo, que vai fazer mal sem comer comida forte, ele vai ter que ficar internado pelo menos uns 3 dias tomando soro para poder voltar ao normal. Se o senhor não fizer isso agora, eu vou no conselho tutelar. Porque eu não posso, como profissional de saúde mental, eu não posso negligenciar o que o senhor está negligenciando. Eu entendo, respeito a religião do senhor, respeito a crença do senhor. Só que nesse momento, a sua crença não vai ajudar. O seu filho precisa comer. O seu filho precisa de alimento. O seu filho está desnutrido e seu filho está com falta de nutrientes no corpo. E isso está trazendo alucinações nele. O dia que com 3 dias você vai ver seu filho normal. Aí ele chorou, tal, não sei o que, tal. Eu falei: não, continua fazendo suas campanhas, continua fazendo as suas orações. Não é para o senhor parar de fazer nada, mas pega o seu filho agora. O senhor ama o seu filho? Amo. Por isso que eu estou fazendo isso por ele. Eu falei: pois é. Então, se você realmente ama o seu filho, leva ele lá para o regional, leva ele lá para o hospital agora. Ele vai ficar internado. Pode ter certeza que o médico olhar para ele e vai internar ele. E aí, assim, ele fez, internou o adolescente. Ele ficou, acho que 3, 4 dias internado. Depois, na outra semana, eu atendi o adolescente, ele já estava normal. A gente só tratou algumas coisas, eu fiz mais uns 2, 3 atendimentos nele, ele já estava normal. Então, olha só, gente, como é que isso é sério? E como é que isso é grave? E tem hora que você, como profissional de saúde mental, você precisa usar a sua voz, você precisa usar a sua autoridade como profissional. Então, existem profissionais. Você já pensou se eu fosse fraco, falar: não, continua a campanha, esse menino ia morrer. Ele ia se suicidar mesmo. Por inanição e por desnutrição. Então a gente precisa ter esse discernimento quando chega um paciente no nosso consultório. E é por isso que eu criei esse curso,
supervisão psicanalítica, eu criei esse curso justamente para te ajudar nesse processo. Por quê? Porque eu estou passando para você um pouco da minha experiência. Essas experiências que eu estou te contando são experiências reais do meu consultório. E não são. Se eu fosse fazer uma aula só de experiência, eu tinha que fazer umas 200 aulas só das experiências que eu tenho de consultório. Com diversos tipos de pacientes. Tá bom? Fechou essa aula? Então, a nossa próxima aula nós vamos falar sobre alta, nós vamos falar sobre como que para o processo, como que você já percebe que o paciente já está bom, que precisa ir, ou quando o paciente realmente não quer, porque tem paciente que não consegue fazer porque precisa de uma ajuda de intervenção medicamentosa e tem paciente que não quer fazer o tratamento. Quando você perceber que o paciente não quer fazer o tratamento, na próxima aula eu vou falar sobre isso, que vai ser justamente sobre isso, que é o momento da alta, se dou alta, ou se eu decido, o que a lei fala sobre isso, o que o nosso... porque nós temos o nosso manual, né? Então, o que o nosso manual fala sobre isso? Então, de forma legal, eu vou explicar para vocês o que a gente faz quando a gente tem que dispensar um paciente. E que a gente percebe que realmente a pessoa não quer. Tá bom? Ó, um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi e esse é o nosso curso de supervisão psicanalítica. Tchau, tchau.